Olá, estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre o modelo de pensamento da apometria, como eu vejo, como nós, da Constellare, do Imensa Vida, interagimos isso com as constelações sistêmicas, né? Interagimos com o movimento do espírito, os movimentos essenciais, as novas constelações e todos os movimentos que de alguma maneira trabalham com esse campo de ajuda terapêutica. Vocês vão pensar o que uma coisa tem a ver com a outra e conhecendo as duas coisas você vai ver que são as mesmas coisas com performances um pouco diferentes só, mas é a mesma coisa, o mesmo princípio. É sistêmico, fenomenológico, quer olhar para aquilo que não está sendo visto, mediar, conciliar, e integrar e transcender. O princípio é esse, para as constelações sistêmicas e para a apometria, especificamente a que eu faço. E quem é você? Eu sou o Christian, proprietário de uma empresa que trabalha com terapêuticas alternativas, espirituais, que de alguma maneira eu tento conversar numa linguagem um pouco mais científica, um pouco mais livre, um pouco mais funcional, um pouco mais lúcida, para mim, para minha opinião. Pelos anos todos de trabalho com isso, sou professor de apometria, sou professor de constelação sistêmica. Aqui com Imensa Vida, muitos parceiros. E a minha alma está aqui, né? Sou sacerdote Zulu, né, de uma tradição com influência Zulu muito grande, uma tradição africanista, trabalho, faço iniciações, mas sempre com esse olhar na mesma direção, de facilitar o outro de se encontrar, de saber quem é, de ter uma integridade nesse saber e uma autenticidade na apresentação desse saber, para que seja funcional de forma mais adequada com o que essa pessoa quer experimentar do que sustenta. Tá bom? É um prazer estar aqui com vocês e observando as leis da constelação familiar, observando a natureza e meditando no dia a dia, você vai percebendo que essas leis realmente existem e é por aí mesmo. E aí quando você olha o trabalho da apometria e tira o trabalho da apometria do ponto onde ela nasceu, da família onde ela nasceu, e coloca ela no lugar onde é um recurso terapêutico disponível para eu atuar em outros campos, enquanto recurso terapêutico, eu diria que é quase a mesma coisa que a constelação sistêmica, que seria constelação sistêmica, um recurso terapêutico de altíssimo impacto, que tem a intenção, a partir da performance lúdica e cênica, trazer algo oculto, para que assim possa liberar também uma economia e um movimento essencial possa acontecer, para que todo o sistema se reorganize de uma forma mais vitalista. Eu daria o mesmo conceito para as apometrias como eu interajo, como Imensa Vida, Constellare, né? E muitos colegas que eu conheço também, das suas maneiras, pensam por aí. A diferença é a performance. Em apometria, a performance não é tão cênica, não privilegia esse rito. Diria que ela é mais imaginativa e mais sinestésica, mais sensação. Ela é uma... Eu conduzo para minha presença, e eu preciso estar iniciado nessa presença, eu preciso saber desse caminho da minha presença,
Eu preciso saber quem é que quer, o que está querendo, se o que está querendo é a minha criança interior ligada às questões da família, ou se eu já consigo ter uma lida com isso. E aí eu sou íntegro com o meu querer, mesmo que pareça estranho, tá? Mas de alguma maneira eu lido com isso, incluindo tudo, permitindo que tudo apareça de certa forma, mas eu tenho o meu foco. E eu trabalho com foco na solução. Eu não trabalho com foco na performance. Tem pessoas muito boas que sabem trabalhar com foco na performance. Então eu jogo a âncora na solução e acontece. Os fins, para mim, justificam os meios. Se eu quero salvar a vida de alguém e sou cirurgião, esse fim justifica o meio de eu abrir essa pessoa com bisturi, invadir o corpo dela, fazer alguma intervenção. Eu foco no resultado. Eu quero que a vida biológica tenha um comportamento, uma cognição e uma interpretação mais ajustável, mais atualizada e mais íntegra com o eu da pessoa e com os personagens que habitam, as histórias que habitam a psicoesfera da pessoa que fica interagindo a vida inteira. Para tudo isso precisa de uma iniciação, precisa de autoconhecimento constante. A apometria tem leis a princípio, e eu diria que a princípio eu gosto de trabalhar com a primeira lei, com a segunda lei. Mas na verdade todas as leis observadas na apometria, que a gente vai interagir com as leis do amor, e que a gente vai sempre atuar dentro das perspectivas das leis da ajuda, e eu estou aqui a serviço dela, desta senhora. E, por exemplo, a gente vai ver ainda numa linguagem própria da família onde a apometria desponta, lá com José Lacerda, querido, que seria a lei do desdobramento espiritual. Ou seja, na minha forma de dizer, a lei que observa de forma lógica que eu existo em muitos outros planos além do que a gente combina como físico. O plano físico é muito mais simples e muito mais rápido, porém prioritário. É nele que está a verdade para o trabalho. Porque é no físico que nós interagimos. Só por conta disso, tá? Então a gente observa que eu estou aqui conversando com vocês, mas tem um outro eu mental que está interagindo com outras crenças, e esse eu mental, de alguma maneira, quando pensa numa pessoa, ele já está nessa pessoa. Quando abre um trabalho, uma parte do um determinado tipo, digamos que corpo, atua de uma maneira, porque são leis diferentes, porque são densidades de matérias diferentes. A gente vê isso nas constelações, quando eu pego um representante, peço que represente um bisavô que já não vive há muito tempo, e ele vem, todo o ambiente em torno daquela memória vem junto. E as pessoas sentem emoções, sensações, pensamentos surgem, coisas acontecem. Por quê? Existem vários planos de interações acontecendo ao mesmo tempo. Eu preciso ter condição de fazer uma síntese e saber colocar. Essa síntese, ela é terapêutica. Ela é um programa que sintetiza toda a dor e que direciona para a atualização. E aí tem uma série de técnicas que eu posso usá-las como técnicas performáticas ou não, como eu gosto de fazer, como princípios de comando. E a gente testemunha. A segunda lei é a lei do acoplamento físico. É uma lei anímica. A apometria, ela é de privilégio anímico. Eu vejo que as constelações sistêmicas também. No meu olhar, nós trabalhamos com constelações familiares sistêmicas, fenomenológicas, anímicas. Porque eu consigo colocar o ânima de uma pessoa, de um grupo ou de um subjetivo numa cadeira e animar esta cadeira de informações. Então tudo tem alma, tudo tem ânima. Tudo é o pleroma, tudo tem éter, tudo tem algo que sustenta e que está aqui.
só que a gente não vê, não pega, tá? Mas é anímico. Eu também posso pegar um objeto antigo, pegar uma pessoa e pedir que essa pessoa represente a alma desse objeto. E vai interagir as memórias todas de tudo que aconteceu. E dependendo dos campos, que também acontecem com objetos assim, você vai interagir. Ou com a história da árvore que foi feita aquela cadeira, ou do lenhador, ou do bumbum que sentou por último, depende. Mas as informações estão ali. Tá bom? Isso acontece nas constelações. Isso acontece na apometria com uma performance diferente. Na apometria eu dou o comando, falo o comando para o grupo ou individual na apometria clínica, quando eu estou fazendo a apometria clínica. E aí eu dou pulsos para que aquilo manifeste nos planos mais sutis. Só que eu utilizo o plano da terceira dimensão, que tem uma carga e uma densidade maior, que em relação aos planos da mente, por exemplo, é muito denso, então você muda coisas imediatamente. E aí depois, com esse novo programa, vai cognitivamente chegando no plano da terceira dimensão, tá bom? E aí eu tenho a ação do espírito, ou do ânima, digamos assim, a distância, né? Pelo ser desdobrado, pelo corpo desdobrado, pela personalidade que está ali manifestada desdobrada. Então eu estou aqui na constelação e pego um representante para representar a mamãe do meu cliente, a mamãe do meu cliente vem, se comporta como a mãe da cliente percebe, isso impacta, muda o campo, batimento cardíaco, uma sintonia, está tendo um acoplamento. É uma lei da apometria. Eu posso acoplar esse ânima, essa personalidade, esse signo, seja como for que você veja. Então eu acoplei a mamãe da pessoa no representante aqui. A mamãe não está aqui, mas a mamãe dela chega. Tá bom? Seja como for que você veja isso. Mas isso acontece, isso é observável. E aí? Como é que eu posso, né, pegar a mãe dela e acoplar? É um espectro, é uma parte dessa pessoa, não é a parte física, energética, não é isso. Bom? Tudo matéria, tá bom? Por isso eu posso. Então eu posso acoplar coisas. Eu posso acoplar medicações, programas, símbolos, signos. Isso vai estar cada vez mais lúcido no planeta. De um tempo para cá, a interação planetária tem trazido novas tecnologias. Isso que eu estou falando, provavelmente você já sabia. E eu posso ter uma ação à distância. Essa pessoa, da mamãe que está em casa, mas está aqui falando, na cena das constelações sistêmicas, que é um recurso técnico específico, que deve ser feito com pessoas preparadas e bem treinadas para isso, né? Essa pessoa vai para casa impactada, porque altíssimo impacto, e aí, quando ela chega em casa, ela consegue ver, ouvir, talvez coisas da mãe que são exatamente o que está aqui. Estou relatando coisas que eu já cansei de ouvir com os trabalhos, dos meus colegas também. Não tem nem mais glamour, já é comum. Mas assim, talvez você já tenha visto isso e você vê que a distância acontece. E tem pesquisas, teorias, elucubrações da ciência, da física, que hoje já explicam isso de maneira muito legal. A questão da não localidade quântica, a relação com os spins, as questões de conexão e eu conectado com outra pessoa que esteja do outro lado do mundo, não importa. Acontece lá, acontece aqui ao mesmo tempo. As leis de ressonância límbica, os estudos de neurociência sobre tudo isso, hoje a gente já consegue trazer isso para um ambiente um pouco menos dogmático, digamos que mais científico. E o que eu gosto assim. Uma espiritualidade científica, uma ciência espiritual. A gente utiliza algumas performancezinhas para nossa mente interagir, mas aí eu já começo a brincar com as leis, porque eu fico num lugar, gosto de ficar num lugar onde isso não importa muito, que é a lei dos campos de força. E aí eu uso geometria sagrada, coisas, enfim. Façam um curso de apometria que vocês vão saber delas.
apesar de não ser como eu uso, mas eu interajo com elas para compreender a função, e quando eu inicio um trabalho de constelação ou de apometria, eu já tenho uma pré-construção na minha mente, já está colocada. E isso é uma coisa importante também. No processo de iniciação do terapeuta de apometria ou de constelação, ele tem que saber da sua psicosfera, do seu ambiente mental e o que interage. Porque ele tem uma história de vida, ele teve mãe, teve pai, ele tem dramas, ele tem uma série de questões familiares e sistêmicas também. Então ele tem que ter um nível de ciência, né, e ocupar um lugar de autoridade na sua vida para que ele possa exercer o papel dele, porque ele vai estar vivendo muitas coisas doloridas com outras pessoas e ele precisa saber o que é ajudar e o que é o propósito desse lugar que ele vai ocupar. O apômetra, seja sozinho em casa, seja na clínica com apometria clínica, um grupo de apometria, não importa, com ou não narrativas religiosas, dentro ou não de grupos que gostam de conversar com uma performance específica, não importa isso para mim, ele precisa saber do ambiente dele. Se ele não sabe, talvez no começo ele faça como as regrinhas mandam, criando uma pirâmide prismática de proteção em 1, 2, 3. Eu levo as pessoas para perceber e dou comandos. Mas na hora que eu entendo a função, eu já tenho isso construído, eu não preciso mais. Eu já sinto que isso está comigo. E isso é um processo. Então a gente vai ensinar no curso como é, mas vai ensinar também como deixar de ser. Para cada um também traga a sua contribuição, o seu jeitinho, e ensine para mim também, para os nossos colegas, não é? E qual é o campo de força de uma constelação? O propósito daquele encontro e como que eu quero que aquele encontro aconteça, como que eu quero que as interações aconteçam. Isso tem que estar bem claro, lúcido para todos da plateia, para que todo mundo possa estar ali sem padrões de abuso ou negligência. A apometria é um trabalho com altíssima tecnologia. Não é qualquer um que vai entender, e que bom que ninguém vai brigar, porque quem não entender vai falar, isso é uma viagem. Mas quem entende sabe muito bem, mas mesmo que isso agrade, o foco está no resultado. O resultado principalmente na vida biológica e no comportamento da pessoa, na expressão da sua mente. Tá? E aí eu também tenho leis econômicas na apometria, que é trânsitos de energia, para que todo o grupo fique equilibrado. E quem me vê trabalhando com as constelações aqui no Imensa Vida, ou em outro lugar, lá em casa na minha empresa, vai ver que eu não trabalho de maneira muito individual. Eu uso o indivíduo, mas eu estou trabalhando todo o grupo e está tudo equilibrando. E aí é uma economia mais cósmica. E, espalho isso para o mundo e disponibilizo. Porque eu gosto assim, tá bom? Existem também leis que falam de certas construções astrais, cidades, reinos búdicos, reinos infernais, umbrais. E assim, tem castelos em lugares fantásticos, tem fraternidades incríveis, tem extraterrestres, encarnados, desencarnados, tem pokémons, tem deuses, deidades, divindades, tem mantras, músicas, cantigas. Tudo isso é apenas parte do cenário para a gente brincar, na minha opinião. Tá bom? Nós não acreditamos assim, desse jeito assim, mas é isso que tem na massa, né? No inconsciente coletivo eu uso tudo isso. Todos os programas, todos os tipos de intenções, e isso cada vez mais vai ficando lógico para o nosso planeta. Existe uma massa crítica se formando para novas tecnologias, e tecnologias com resultados mais rápidos, mais duradouros, mais lógicos, sustentáveis, numa manutenção independente, ok? Para quem está querendo escolher esse tipo de caminho. Quem não escolhe precisa ter integridade para saber que sua apresentação ela tem uma autenticidade, senão você fica confuso. Por que eu quero uma coisa mais leve, mas só me aparece coisa mais difícil?
Será que eu quero algum desafio, alguma dificuldade? Eu preciso saber de mim. Preciso saber quem eu sou, o que eu trago e o que desejo e quem é que deseja. Qual personalidade dentro de mim está desejando. Porque elas estão aqui. Tá bom? Então não adianta saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina, da cocaína. Temos que saber de mim, baby. Tá? Aí a gente começa a falar de coisas que também eu não gosto muito, que são espíritos socorristas, pessoas bondosas, pessoas ruins que não querem que aquilo melhore, e seres que são vítimas dessas pessoas. Ai, cansei dessa brincadeira, já assisti esse seriado todo. Mas eu respeito muito quem acredita, tá bom? Aqui nós vamos ver tudo como nossos irmãos, como parte de uma ilusão projetada pela mente, por mim, por você, e a gente vai achar um bom lugar para isso, onde tudo fique bem, entende? E aí a gente vai começando a falar de leis que eu quero me desculpar, mas eu não quero brincar desse jeito. Eu quero estar ali, mas eu renuncio, traio e vou um pouco além. Que foi o que a apometria fez, renunciou, traiu e foi um pouco além das ciências espirituais, que eram ciências que ainda não tinham nome para essas ciências, então chamava de espiritual. Mas é tudo matéria. Até os reinos búdicos, onde as deidades e divindades sagradas estão fazendo amor em plenitude, ali é dual e impermanente. É matéria. Ok? Para a gente falar de algo fora da matéria, você tem que sair da Matrix. Como é que você vai falar isso? Aí está preso na Matrix. Então eu não consigo conceber espiritualidade assim. Mas eu quero que todos entendam que eu não estou dizendo que não é, eu não sei. Ok? E eu respeito muito quem interage com essas leis dentro de outros grupos de raciocínio, que está certo, já que eu quero comungar com um comportamento e confraternar com essa performance no meu grupo, é um direito meu. É um direito de cada um. Eu gosto de trabalhar na pegada do caos, porque eu tenho que incluir coisas que costumam não ficar muito bem juntas. Então, eu vou para um lugar onde isso é possível para mim e é bom para mim. Tá bom? Aí espíritos desencarnados influenciando a gente. Gente, a gente sabe que tudo que viveu tá aí. E dependendo com o que eu vim fazer, eu vou me ligar a alguma coisa. A gente vai tentar trabalhar isso na apometria também. Isso vai ter uma forma de apresentação e a gente vai encaminhando. Isso tudo é explicado no curso. A lei do deslocamento no espaço-tempo. Eu posso trabalhar na constelação. O caso da pessoa no espaço-tempo que aconteceu lá atrás. Eu trabalho naquela dinâmica, a pessoa muda aqui nesse tempo-espaço. Eu posso trabalhar hoje na constelação, no espaço-tempo futuro. Quantas vezes eu trabalhei assim? Projeções, pavimentos. A apometria é isso. A performance é que é diferente, não vai ficar ninguém andando, fazendo cena, vai todo mundo ficar sentadinho, presente, acompanhando comandos e, no máximo, dando pulsos. É isso só. A ideia é essa. É usar o impulso magnético e comandos claros, lógicos e significantes, para que um movimento possa acontecer na consciência da pessoa. Um movimento essencial para aquele momento. Posso dissociar o espaço-tempo em vários espaço-tempos também. Quantas vezes a gente viu, inclusive na literatura do Bert, botando um representante para uma geração, um para outra geração, outro para outra geração, outro para outra geração. Ele está dissociando o espaço-tempo, cara. Ele não estudou apometria. Tá bom? Tem uma ação telúrica também que puxa os espíritos, ou seja, os nossos pedacinhos que têm outros planos, para a matéria. Tipo, quando aquela encrenca, aquele grupo de dinâmicas ancoram numa psicossomatização. Para quem acredita em reencarnação, vai ser a mesma lei aplicada à reencarnação. Para quem acredita em reencarnação, é a mesma lei aplicada a esse raciocínio.
Eu não sei se existe, se não existe, está na dúvida. Eu não sei de nada. Quem gosta de falar com a narrativa das reencarnações, tudo bem, tá certo. Eu prefiro falar com a palavra reencenação, mas assim, a gente não reencena na carne? Então a cena está reencarnando. Agora, se tem uma alma que sai, vai para lá numa cidadezinha, uma colôniazinha, volta, reencarna, eu não sei como é que é se é assim. Tá bom? Mas a gente tem que narrar de algum jeito, né? Não é a minha narrativa. Eu posso, inclusive, chocar o bioenergético ou a personalidade que está na manifestação com um choque de tempo e espaço. Eu posso pegar o representante do cliente e ele querendo fazer aquele movimento, eu posso, por exemplo, pedir que ele dê passos em relação ao futuro e veja com o que ele se encontra e como ele se sente. Aí ele vai ter um mínimo de consciência, retorno ele para o ponto e vejo se agora ele pode tomar o pai, se ele pode reverenciar a mãe, se ele pode fazer aquilo que está difícil. É possível? É. Na apometria nós fazemos isso. Só que não com representante, mas com... A não ser os representantes que estão sentados, se você gosta, e acopla a personalidade fala. E aí os comandos vão sendo feitos num outro plano para ir ajudando essa personalidade. Isso é um tipo de performance. Não faço questão de ter isso, mas quando tem também, tá bom também, tá bom? Tem gente que faz a apometria e interage com mesa radiônica, radiestesia, radiônica, né? Programas, pontos de umbanda, nomes sagrados, essências, espíritos, tipo, eu vou interagir a apometria com o espírito da justiça. Entendeu? Depende. O Xing. A apometria é um recurso. E se a gente tiver lucidez de ser um recurso, a gente usa o recurso aonde a gente quer, do jeito que a gente quer, para nossa intenção. E aí os sofrimentos nas dimensões, as bem-aventuranças, as realizações, as criações, as destruições, todas as dinâmicas humanas existentes, todos os portais que eu posso abrir, como eu posso abrir, tudo pode interagir com a apometria, assim como com a constelação. Se o meu cliente acredita no Saci Pererê e ele me diz que o problema dele é que o Saci Pererê está interferindo na família, eu não vou discutir. Eu vou botar o Saci Pererê e vou olhar. Ainda que para mim aquele Saci Pererê fique claro que tem um outro nome, eu entendi que a função é a mesma. Eu não posso desrespeitar o meu cliente, eu não posso introduzir crença no meu cliente, a não ser a crença que o meu cliente está querendo que eu facilite, né? Integrar. Aí é uma outra coisa, é um movimento dele. Queria falar um pouco disso aqui hoje, o quanto que a apometria, a constelação tem uma simetria e uma simetria funcional. E o que eu estou fazendo aqui é o que o Lacerda fez com a apometria, indo um pouquinho além, facilitando um pouco mais, desparafernalizando coisas que intoxicam, mas integrando essas coisas como uma compreensão lógica da função delas. E aí eu posso ou não usá-las se quiser, porque eu estou focado no objetivo da ajuda e eu já fiz o curso de Imensa Vida e sei o que é e como é ajudar. Eu estou a serviço dessa senhora. É um prazer falar disso. Muito obrigado, Imensa Vida. Eu e Valnei estamos aqui sempre.